Boa noite, turma. Vamos dar início à nossa segunda aula de engenharia de produto. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo de vida de um produto, tá? Muito importante essa análise do ciclo de vida, porque algumas empresas elas costumam falhar na determinação do ciclo de vida, tanto consumível quanto de vida produtora. Principalmente o consumível, né? Que é determinar quanto tempo o seu produto vai ficar no mercado. E de produtora que a gente vai ver quanto tempo aquele produto te traz rentabilidade. Bem, só esclarecendo algumas coisas em relação à disciplina. Na aula passada a gente falou sobre os métodos avaliativos, e eu tinha falado, cheguei a comentar que era complicado gravar é até simples, mas a questão de fornecer a gravação que era bastante complicado. Mas aí eu pensei melhor, acho que é interessante vocês terem isso daí, até para quando for fazer a prova, pegar, dar uma revisada, vocês tiram uma dúvida. Então, eu vou disponibilizar essas gravações também, já estou gravando a aula de hoje, gravei a aula da semana passada. Até também por outro fator, né? Algumas pessoas entraram depois, conseguiram se matricular só tardiamente, então seria uma forma de não ficarem muito perdidos. Tá, mas uma coisa a gente vai ter que combinar aqui, que eu não vou usar o Moodle esse semestre suplementar, eu vou usar um repositório normal mesmo, na nuvem, e vou passar o link para vocês. A forma que eu trabalho, é tudo organizado para mim lá, já tenho toda a disciplina montada, só vai ficar faltando inserir semanalmente para vocês esses links das aulas gravadas, tudo bem? Aí eu faço a inserção dos links das aulas gravadas nesse repositório. Vocês vão entrar lá, a pasta vai estar liberada para vocês com o nome Engenharia de Produto. Vocês vão clicar e vão ter uma série de outras pastas com slide das aulas, aulas gravadas, ou melhor, eu vou colocar aulas síncronas gravadas, vou colocar aulas assíncronas, que é onde vocês vão poder clicar e acessar o material das aulas de quarta-feira. Vai ter listas de exercício, caso tenha, nessa disciplina que é basicamente teoria, a gente não vai ter lista de exercício, mas vão ter alguns vídeos, né, importantes, algumas indicações de filmes para fortalecer o conhecimento, né, dentro da engenharia de produto, e alguns artigos também, onde vão estar sendo aplicadas as ferramentas relacionadas à engenharia de produto, tá bom? Eu vou reservar esses 3 minutinhos aí para que alguém que tenha dúvida ou que chegou depois queira falar alguma coisa, ou queira tirar uma dúvida, para a gente tirar essas dúvidas, já iniciar a aula, já que a nossa aula acaba um pouquinho tarde, né? E no final tá todo mundo já muito cansado, tanto eu quanto vocês. Então, nesse início, tem alguém com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida? Ou tá tudo de boa? Podemos começar a aula. Bem, então vamos nessa, né? Tivemos aí 100% das abstenções, né, em relação a algum tipo de dúvida. Então, só ir reiterando para vocês, nossa disciplina está toda montada dentro de aulas síncronas e assíncronas. As síncronas são nas dias das segundas-feiras, ao vivo, às 8h20, 8h30, né? As assíncronas vocês vão encontrar através do link que eu vou mandar para vocês até quarta-feira de manhã, que vai ser um link no OneDrive. Vocês vão ter acesso à pasta da disciplina e vai ter todo o material lá, tanto das aulas gravadas síncronas quanto das aulas assíncronas, tá bom? O método avaliativo a gente já falou na aula passada, é bem tranquilo, vocês vão ter que se focar bastante no trabalho, né, do final da disciplina, que eu não quero um trabalho simples, eu quero um trabalho, dentro desse link vocês vão acessar a pasta da disciplina, vai ter lá o plano diretor do trabalho. Então, eu vou querer um trabalho bem elaborado, vocês vão apresentar esse trabalho, esqueci até de falar isso, né? Vocês vão ter que apresentar esse trabalho é em equipe, são de 5 pessoas que eu falei, né?
E é isso, a disciplina, como eu falei, tem um embasamento teórico muito forte para a parte de engenharia de produto, tem algumas ferramentas que a gente vai utilizar, as DFX, e é isso. A aula já está sendo gravada, eu vou dar início aqui. Qualquer coisa vocês chamam aí, tá bom? Boa aula, vamos nessa. Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é ciclo de vida do produto, certo? Estamos no dia 21 de setembro de 2020. O que é o ciclo de vida do produto, né? Segundo Golbe e seus colaboradores, ele diz que o ciclo de vida de um produto é a representação dele no mercado desde seu lançamento até o declínio, passando por diferentes estágios de maneira similar ao que ocorre com qualquer ser vivo. Bem, Golbe está sendo bastante genérico aí, superficial, o que seria o ciclo de vida de um produto. O interessante é a analogia que ele faz ao ciclo de vida de um ser vivo. E essa analogia realmente tem tudo a ver. Como eu já falei para vocês, as coisas que o homem produz são muito similares a ele mesmo. Assim como, né, a gente compara um sistema produtivo a um organismo, né, um sistema orgânico humano, a gente também pode classificar o ciclo de vida de um produto a o ciclo de vida de qualquer ser vivo. Você vai ter a introdução dele, na hora que ele vai estar ali, inserido na, na vida, depois ele vai crescer, depois vai atingir a maturidade e depois ele vai ter um declínio, né, das suas funções e etc. O produto é a mesma coisa. Já um outro autor, o Sandy Hussain, ele já é um pouco mais pragmático, já abrange mais esse conceito de ciclo de vida, tá? Então, o que ele diz, né? Vamos ler aqui, é um pouquinho longo, mas é importante as colocações que ele faz. Ó. O modelo de ciclo de vida do produto, CVP, supõe que os produtos introduzidos com sucesso em mercados competitivos atravessam um ciclo previsível. Olha que importante, ele está dizendo que supõe que o produto introduzido com sucesso em mercados competitivos, eles vão atravessar um ciclo de vida previsível. Essas duas palavras é o que é mais importante para mim na fala do Sandy Hussain, que é introduzidos com sucesso, ciclo de vida previsível. Ou seja, se eu tenho uma empresa que desenvolveu um produto e introduziu ele com sucesso no mercado, isso significa o que para mim? Significa que o ciclo de vida dele, que é um gráfico, né, é previsível. Então, se é previsível, eu consigo planejar ações para cada estágio desse ciclo, porque ele vai ser previsível. O que não pode é você não ter um ciclo de vida previsível, ou seja, você tem uma venda muito grande no início e depois decair furtivamente até você não conseguir vender mais nada. Então, tem que ter a curva característica do ciclo de vida de um produto, certo? Aí ele fala, né, que é a questão dos ciclos, né? Tem introdução, crescimento, maturidade e fase de declínio, com cada fase propiciando ameaças e oportunidades. Então, em cada fase, assim como no ciclo de vida humano, a gente tem ameaças. Quando você está bebezinho lá, o seu sistema imunológico ele está em formação. Então, você tem muitas ameaças. Mas, por outro lado, o seu sistema imune ele está em formação, mas todas as suas células estão em produções e se renovando. A metástase, a mitose celular que está sendo realizada ali no seu corpo, ela é algumas vezes maior do que a do ser humano já em estado de maturidade. Então você tem essas oportunidades e você tem as ameaças em cada fase e o bom gestor, né, o bom profissional de marketing, de vendas, vai saber aproveitar cada fase dessa, certo? Então aqui tem uma figura mostrando um pouquinho do ciclo de vida do produto, né? Com algumas etapas importantes relacionadas a custos de investimento e o retorno. Perceba que você, olha, dando uma olhada aí, você tem o planejamento, projeto, fabricação, introdução no mercado, crescimento e maturidade, saturação e declínio. Vocês vão encontrar em diversos livros, falei isso até na aula passada, algumas classificações diferentes. Mas a básica, a introdução, porque tem também alguns livros que fazem assim, tem as fases do ciclo e as etapas dessas fases, tá?
Então, nesse caso, a gente está vendo aí as fases do ciclo de vida segundo o Carpes, 2014. Então, ele diz que tem planejamento, projeto de fabricação, introdução no mercado, crescimento, maturidade, saturação e declínio. Isso tudo no tempo, no passado tempo. Então, o custo ou investimento está aí numa coloração mais clara e o retorno está numa coloração mais escura. Perceba que você só vai ter o retorno, né, significativo ali a partir do crescimento, maturidade e saturação, porque você tem aí a diferença entre o custo ou investimento e o retorno. Então, é uma fase onde você tem, na parte de planejamento, projeto e fabricação, por que está ali o custo ou investimento negativo? Os alunos sempre me perguntam, professor, significa esse negativo aí, professor? Porque é a fase de aquisição de... Vou dar um exemplo, não sei se vocês sabem, mas quando uma empresa vai abrir uma linha ou um braço de algum produto novo, ela costumeiramente, se ela tiver capital aberto, ela costumeiramente abre isso daí para o público externo que quer comprar as ações, e aí você tem dinheiro entrando em caixa. Então você não precisa utilizar seu próprio dinheiro. Então seu investimento é negativo, entendeu? Porque você tem 100 mil para investir, mas você abriu esse valor para fazer a captação na parte de planejamento, projeto, fabricação, e você está ali obtendo stakeholders, né, as partes interessadas no seu processo. Aí eles vão injetando dinheiro, porque lá na frente você vai ter também que arcar com isso. É tanto que você vai ver que seu retorno lá no final, ó, ele fica negativo. Observem direitinho a figura aí, ó, e faça da esquerda para a direita, e você vai ver lá que seu retorno, você está um pouco negativo, que é uma parte que você tem que devolver, né? Então, você tem esses investimentos negativos no início, porque você está angariando, mas depois eles passam a ser positivos. Você começa a ter que investir também, aí deixa de ser investimento e passa a ser custo. Por quê? Porque aí eu já estou introduzindo ele, já tenho custos de produção, já tenho custos de logística, armazenamento, transporte, marketing, já tem uma porrada de custo aí. E esse retorno ele sempre tem que vir acima desses custos para justificar esse produto. Então eu não posso ter o contrário, né? Não posso estar com a parte mais clara em cima e a parte mais escura embaixo. Esse é o produto, ele foi introduzido de maneira não exitosa no mercado e os seus custos estão muito altos, tá? Então tá todo explicadinho aí esse gráfico, o que significa, e já disse que na parte do meio, na parte de crescimento, maturidade e saturação, é onde você consegue a oportunidade de maior margem de lucro para o seu produto. Uma importante diferença, na verdade, um importante entendimento conceitual nesse assunto de ciclo de vida é a diferença entre vida produtora de receita e vida consumível. Se você não entende que existe, se você não consegue perceber que existe essa diferença, você vai tratar tudo a mesma coisa, mas é diferente e cada uma vai ter seu formato, suas características e sua forma de abordagem para que você consiga ser competitivo. Primeiro, a vida produtora de receita, o que que é? A vida produtora de receita é o tempo no qual o meu produto está me trazendo receita, certo? Então, vendi a primeira peça do meu produto lá, sei lá, R$ 20. Então, iniciou a vida produtora de receita. Aí, depois de 4 anos, eu recebi a última vez o valor daquele produto. Eu ainda tenho até produto lá em vários lugares, mas ele deixou de vender, então não estou recebendo mais. Tem um produto espalhado aí, fiz um mapeamento, não consegui vender tudo, mas ele ainda está espalhado, mas não consegui vender. Então, depois daquele momento, você não conseguiu vender mais, então sua vida produtora de receita se encerrou nesses 4 anos. A partir do primeiro momento que você recebe um valor pelo produto vendido e até o momento que você recebe pelo último produto, ou pela última vez, na verdade, que você recebe por um produto seu. Que ele pode estar lá, mas não foi vendido mais, porque surgiu uma nova tecnologia, algo, aí ninguém mais está comprando seu produto. Só aqueles caçadores de relíquia lá. É o que acontece com alguns carros, né, que viram fantasmas que a gente vê na televisão aí, alguns canais de YouTube, né?
linhas até de produção de carros que não deram certo. Então, vendeu uma parte, mas identificaram algum tipo de falha de segurança, aí tudo que tinha já produzido não pôde mais ser vendido. Então, ele ficou em estoque nas concessionárias e tal, mas não saiu mais para venda. Então, o produto ainda existe, mas ele já não gera mais receita, entendeu? Já a vida consumível, ela está relacionada, está mais voltada para o consumidor, né? Ela está relacionada ao tempo que aquele produto ele satisfaz as necessidades do consumidor. Então, é o tempo em que o consumidor adquire o produto, faz uso dele até onde ele descarta aquele produto, certo? Então, é a diferença entre vida produtora de receita e vida consumível. Vocês já podem, numa roda de conversa, falar sobre isso. Olha, um produto ele tem dois tipos de ciclo de vida, né? A gente tem que considerar a vida do produto para o produtor e para o cliente. São duas coisas diferentes. Então, como eu coloquei, a vida produtora de receita é de maior interesse do produtor, obviamente, e a vida consumível é de maior interesse para o cliente. Só que tem esse adeno aí importante de que as empresas podem utilizar a vida consumível como diferencial competitivo. Quem é a empresa aí que vocês poderiam chutar aí que faz bastante esse tipo de estratégia de utilizar a vida consumível como diferencial competitivo? Vocês saberiam citar alguma empresa? A Apple, por exemplo. A Apple, sim, pode ser, né? Tem equipamentos altamente duráveis, né? Tem iPhones, um MacBook, todos esses equipamentos da Apple são extremamente duráveis, apesar de ter uma manutenção extremamente cara. A Toyota seria também, né, um exemplo que utiliza a vida consumível para ser um diferencial competitivo, que é um carro extremamente confiável de manutenção, tem manutenção barata, etc. E consegue ser competitivo, né, em termos de... Então, vamos ver um pouquinho do ciclo de vida do produto do ponto de vista do marketing. Por que a gente está falando bastante do marketing, né? A gente fala do marketing muito, e eu falei para vocês, teve uma experiência muito boa na minha graduação, que foi ler o livro do Philip Kotler. Eu li aquele livro todo e pensei, inclusive, que se eu fosse trabalhar dentro de uma empresa na engenharia de produção, ou eu seria da área de qualidade, porque eu também era amante, né, do Falcone, gostava pra caramba de tudo que se produzia em relação à qualidade, ou eu ia trabalhar na parte de gestão de marketing, gestão na parte de produto, geração de receita de produto, melhoria de produto, que está relacionado ao marketing. É um estudo do mercado para desenvolver produtos que sejam melhor aceitos pela sociedade. Então, o ciclo de vida de um produto, ele tem que ser analisado pela ótica do marketing. Não tem para onde você correr. Então, nesse livro lá do Kotler, Administração e Marketing, ele vai falar sobre isso, sobre esse ciclo de vida do produto. Primeira coisa que o produto vai ter que ser feito, né, é um estudo para que se identifique qual é o tanto de tempo que aquele produto pode sobreviver. E aí vocês pensam que isso daí é uma coisa besta, mas é o que é utilizado hoje para definir, por exemplo, a serialização. O que é a serialização dentro da produção? É você criar séries de produtos, criar versões de produtos, né? A gente vai falar sobre essa questão na quarta aula, se não me engano, de engenharia de produto, quando a gente estiver falando dos tipos de projeto de produto. Então, você vai ter projetos de plataforma, projetos de breakthrough, que são os projetos que você muda, você cria um produto completamente novo, com um projeto novo, né? Tem os projetos, por exemplo, dos carros que a gente chama de facelift, que é quando você faz uma mudançazinha ali, besta, e só muda a cara do carro e já traz uma melhoria em relação a design e estética. Então, esses estudos são muito importantes, porque quando você já prevê quanto tempo que o seu produto vai ser aceito pelo seu cliente, você consegue desenvolver estratégias e ações muito bem arquitetadas para lidar com os ciclos. No ciclo de introdução, a gente sabe que é um ciclo muito difícil.
como é que a gente imagina que é introduzir um produto no mercado? Tem várias, obviamente, tem várias nuances. Se a gente for conversar aqui, vai depender muito se a empresa já é conhecida, né? Se a empresa ela já trabalhava em ramo consonante. Como assim ramo consonante? Pô, vamos lá, professor. Se a empresa é uma montadora de veículos a tempo, né? E ela tá me vendendo agora, sei lá, tá vendo serviço de delivery de comida ou de alguma coisa, tem alguma coisa errada, totalmente dissonante, né? Ela está introduzindo alguma coisa que ela é novo para ela. Agora, se a empresa é uma empresa de tecnologia de ponta, uma Tesla da vida, e ela está me oferecendo produtos de alta tecnologia, por exemplo, se vocês, vou dar um exemplo, vocês respondem assim, se vocês chegarem amanhã no mercado e tem lá um smartphone da Tesla, o que vocês achariam? Vocês, na cabeça de vocês, vocês comprariam, não ou por quê? Compraria, professor. Tem sentido, né? Porque se a gente pensar hoje lá, a maioria daquelas empresas do Vale do Silício, incluindo a Tesla, tem várias outras, né? Trabalham com tecnologia de ponta, tecnologias que são absorvidas para projetos aeroespaciais, inclusive. Não à toa que o Elon Musk ele tem um outro projeto paralelo, que não sei nem se é paralelo ou se é o projeto principal dele de vida, que é o SpaceX. Tem, além da Tesla, aquele alienígenazinho, né? Ele também tem o SpaceX e tem outras frentes também de evolução. Então, ele fatalmente eu também compraria. Se ele lançasse um smartphone da Tesla, eu saberia que teria o melhor processador, com certeza, e que teria também a melhor relação custo-benefício, porque eles trabalham bastante isso daí. Sem falar na questão do consumo, né? Se eles trabalham com... Desde o início trabalhavam com essa questão do carros elétricos, autônomos e etc. Então é bem possível. Então vai depender, essa introdução ela depende de N fatores, depende, como eu falei, mas é um período de desenvolvimento de atividade de pré-produção. Então, a focalização vai estar todo no mercado e eu vou estar introduzindo o meu produto novo. Então, aí que vem aquela questão do marketing. Eu sempre utilizo um exemplo muito, mas muito bom mesmo, que é o da Skull Hubs, que eu falei na aula passada, que é como foi a introdução ruim desse produto aqui no Nordeste. Foi muito ruim mesmo. Por quê? Porque quando você introduz um produto, você tem que saber quando, onde e como, né? Você tem que responder essas três perguntinhas, já tá bom. Como eu vou introduzir, né? Quais são os canais que eu vou utilizar de marketing? Utilizar propaganda de TV, ações de marketing junto às atividades artísticas e culturais daquele local, né? Vou fazer um tipo de abordagem mais agressiva, como tentou se fazer, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma abordagem de suplementação, vou ter dois produtos, sendo que esse vai ser um complementar. É difícil, você tem que pensar bastante. Então, até as grandes empresas, como a Embev, né, que é a produz, que é a dona da marca Ambev, ela erra, tá? Ela erra. Então, a introdução é muito complicada, talvez seja uma das fases mais criteriosas assim para determinar o sucesso ou não do produto. E o crescimento, você tem um período de crescimento das vendas, que é quando o cliente já aceitou aquele produto, já conhece, já tem uma pessoa que consumiu e te falou que é boa. Quer ver uma coisa que acontece? Eu sempre gosto de trazer para o dia a dia. Quantas vezes, e eu também gosto de cerveja, tá? Aí quantas vezes surgiu alguma marca nova de cerveja, ou então surgiu algum tipo de cerveja nova de uma marca conhecida, e aí você chega lá, o seu amigo fala, e aí, velho, você já bebeu aquela Brahma duplo malte? Ih, velho, você bebeu aquela Império? É boa mesmo, velho? Não, é boa, pode comprar, é boa. Pô, então da próxima vez eu vou comprar. Aí você compra. Esse é o período de crescimento, quando as pessoas já estão falando que é boa, que já comprou, já estão usando, aí vai fala um, fala para outro, já apareceu propaganda na TV, etc. Já tem um tempinho lá no mercado, ela já está já associado a alguns eventos, shows, já estão nas lives e etc. E aí você vai lá, compra, gosta, né? E aí você vai com essa cerveja e tal, até que
Quando é que atinge a maturidade? A maturidade também depende de bastante fatores. Depende do crescimento das outras empresas que vendem o mesmo produto. Depende da evolução do ciclo de vida de outros produtos concorrentes ao seu. Depende do próprio gosto do nicho do público que consome aquele produto. Depende do nascimento de outras oportunidades de produtos que possam ser substitutos àquele. Então depende de uma porrada de coisas. Então essa maturidade ela pode vir antes ou depois do imaginado. Se vier antes, se ele atingir uma maturidade antes, o que geralmente as pessoas que trabalham no marketing fazem? Pô, veio antes do planejado, a gente planejou o ciclo de vida, a maturidade veio antes. O que a gente tem que fazer? Pô, a gente tem que torrar dinheiro em ações de promoção, de marketing, para que a gente consiga obter a maior margem de lucro no momento da maturidade. Porque no momento da maturidade que você gera o lucro. Então já se sabe isso, já é conhecido isso. Que é na maturidade ali, certo? Que você começa a ter a sua maior fatia de margem de lucro, que as pessoas já estão confortáveis e já aceitam o seu produto, já compram sem desconfiança. Então, quando ela vem antes, a primeira ação tomada pelo gestor, pelo gerente de vendas e marketing, é isso. Vamos jogar dinheiro em cima de promoções, de venda, entupir isso daí, jogar nos atacadões com preço mais barato, que a galera vai comprar, vai comprar, vai comprar, e aí eu vou ficar surfando naquela minha maturidade por mais tempo. Entendeu? Por quê? Porque se você pensar, se a maturidade chegou antes, ela vai terminar antes também, né? Se for por uma lógica, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que mudar o planejamento que ele tinha de ação e ser mais arrojado no meio do processo. Então, é uma coisa que qualquer gestor deve fazer, isso de acordo com os livros, de acordo com expertises de pessoas que trabalham na área, que falam, a maturidade chegou antes, muda totalmente seu processo, injeta mais produto no mercado, faz promoções, faz esse produto chegar mais forte, em maior quantidade e com promoções, com ações de marketing mais arrojadas, para que você também, sua maturidade não venha a cair mais cedo, para que ela se mantenha mais tempo e vá fazendo aquele platô, né, até ela ter o declínio. Quando chega no declínio, é quando o seu produto vem primeiro a saturação antes do declínio, né? Satura o mercado. O que é saturar o mercado? Também depende de uma porrada de coisa. Depende de... cerveja é uma coisa difícil, né? O ciclo de vida de uma cerveja, da vida produtora, é bem longo. E o de vida consumível é bem baixo. É um produto que é assim, né? O ciclo de vida produtora é longo e o de ciclo de consumível é baixo. Você consome ali em um dia, em uma tarde, o produto que você comprou. Porque a rotatividade é grande e é um produto de consumo, não vou dizer que é de necessidade básica, mas é de consumo muito alto aqui no país. Não à toa que a produção é make to stock, né? Feita para gerar estoque. Então, quando você atinge o declínio, né, depois da fase de saturação, raramente você consegue subir, né? São raros as situações onde um produto está em declínio, ele consegue ou amortizar ou voltar a crescer, né? Quase nenhuma situação dessa daí acontece para produtos de bens. Serviços é bem difícil de dizer em relação ao ciclo de vida de um serviço, que é outra área de estudo, mas quando foi para o declínio, o cliente já não aceita mais o seu produto, é bem mais complexo. Vocês conseguem dar algum exemplo de algum produto que teve recentemente, que você conseguiu identificar o declínio de um produto recentemente? Algum de vocês aí? Podem pensar aí, não tem pressa não. Professor, Oi. talvez as televisões que não sejam smart. Isso, boa. Jogou duro. E aí você pegou um exemplo bom, porque tentou-se ainda amortizar, porque a produção de televisão é uma produção pesada. Então, teve muita gente que produziu televisões que não eram Smart TV, né, integradas à internet. E aí, isso, e eu estou te falando porque isso é verdade, já li artigos sobre isso. E isso foi uma forçação de barra, aquela questão dos adaptadores, conversores para pegar a internet,
porque tinha bilhões de materiais eletrônicos, de TVs desse tipo, em estoque. As maiores empresas por aí que vendiam, entendeu? Da OAC, da Samsung, da LG. E aí, meu irmão, faz o que com essa quantidade toda de produto? Foi um grande problema. Então, a ação que foi feita para evitar esse declínio rápido e uma perda de dinheiro muito grande foi desenvolver parcerias para conseguir produzir um dispositivo de conversão dessas televisões para Smart TV. Mas a gente já sabe que está em declínio e acredito que daqui a mais 1 ou 2 anos já não vai existir mais isso daí. Vocês conseguem prever algo que ainda não entrou em declínio, mas vai entrar em declínio? Estou fazendo essas perguntas porque é importante desenvolver esse pensamento de longo prazo em vocês, caso vocês trabalhem dentro de uma equipe, né, de engenharia de produto, para não estarem fazendo produtos obsoletos. Conseguem prever algum produto que vai entrar? Talvez os relógios que sejam smartwatch. Pode ser, né? Pode ser. Dentro de uma concepção, uma sociedade cada vez mais voltadas ao imediatismo, né? Resolver as coisas rápido. Professor, Oi. a longo prazo, eu posso falar dos carros atuais a combustão? Pode. É um exemplo que os alunos costumam dizer, isso aí. Carro com motores a combustão. Então, os MCIs, eles vão ficar, assim, pode ter certeza, como relíquias. Acho que a gente ainda vai pegar isso aí, velho. Quando eu tiver uns 60 anos, eu vou estar falando para os meus netos lá, eu com o meu Impala, chegando e falar, ó, isso aqui é uma relíquia, tem mais de 100 anos e não tem mais quase carro nenhum com esse tipo de motor aqui. E aí vai ser relíquia, gente, com certeza. Pelo que a gente está vendo o andamento aí, de algumas nações europeias, como a Alemanha, prevendo 90% da sua frota total de carros sendo elétricas era até 2022, aí depois foi para 2026. Então, é normal isso aí. A Tesla está entrando forte no mercado europeu, fazendo carros autônomos. Esse dia eu recebi uma reportagem dizendo que a polícia encontrou um carro na Europa. Eu nunca fui na Europa, né? Mas já tive alguns amigos que foram e dizem que lá o sistema viário é só reta, pô. Quando você vai de um país para outro, você pega ali a Holanda, vai para França e tal. Se você escolher ir de carro, é tranquilo, porque você pode ir a 140, 160 por hora. É muito reto, é bem planejado o sistema viário em termos de economia de tempo. Aí pegaram esse cara, o cara dormindo no Tesla, tem esses carros agora, né, que você pode dormir, deixar lá no piloto automático e o carro dirigindo a 140 km por hora, pô. Então, vai ter isso aí, com certeza, esse declínio dos carros movidos a motores a combustão interna, a não ser que haja uma motivação política muito forte, porque a gente sabe que quem manda no mundo são as grandes corporações, né? Não tem para onde a gente correr, é engano quem acha que são os políticos. Não, os políticos são todos moldados, são fantoches dessas grandes corporações, bancos principalmente, certo? Se você for olhar as 10 maiores empresas do mundo, 3 são bancos chineses, né? São bancos que têm aí trilhões de patrimônio, trilhões de dólares. Tem bancos que têm valores em patrimônio maior do que PIB de países europeus, entendeu? Então, é algo extremamente que a gente não consegue nem mensurar. Então, é isso. Boa colocação, pode ser sim esses automóveis movidos a MCIs. E aí a gente tem padrão geral, né? Esse é o padrão geral, viu, gente? Existem variações muito grandes de ciclo de vida de produto. Esse aí é um padrão de um produto básico, consumível, que vai ter a introdução, o crescimento dele, a maturidade e depois o declínio. Lembrando que esse estudo que a gente está fazendo é o da vida produtora de receita, que é o que interessa para nós, que somos engenheiros de produção. Vocês estão aí no caminho para se formar, ser engenheiros de produção. O que interessa para a gente é a vida produtora de receita.
no primeiro momento, né? Que a gente quer fazer a venda do produto e gerar receita. Tem um segundo momento que também interessa para o diferencial competitivo, que é a vida consumível, mas aí a gente estuda isso daí na parte de qualidade, engenharia de confiabilidade. Então vai ter aí sempre, né? Unidade de venda, né? Na introdução você vai ter um crescimento linear. Na parte de crescimento você vai aumentando esse crescimento e na maturidade você começa a amortizar isso daí até chegar no declínio. Uma representação geral que tem lá no livro do Hansen e do Moen. Beleza, aí a gente sai do ciclo de vida do produto no ponto de vista do marketing e agora a gente vai para o ponto de vista da produção, porque a gente sabe que envolve todos os departamentos, certo? Então, quando a gente fala do ponto de vista da produção, a gente tem que determinar, delinear quais são os passos, né, para que esse produto seja introduzido no mercado. A gente vai ver lá que existem passos muito bem estabelecidos quando a gente estudar projeto conceitual, projeto detalhado, né, projeto idealizado, até a gente chegar no projeto final. Então, a gente vai ter diversas etapas até a gente liberar o produto para produção e depois ele chegar no mercado. Então, a gente vai estudar essa parte também na engenharia de produção, que é quais são as etapas que eu tenho que desenvolver na engenharia de produto mesmo até ele chegar na venda. Porque vocês percebam muito bem que tem duas partes. Tem a parte dentro, intrafábrica, que é onde você está ali desenvolvendo o projeto do produto. Sei lá, você pode estar utilizando um SolidWorks, um console, algum tipo de software para produção, para desenvolver um produto, e depois você vai levar esse produto para produção. Depois que você produziu, você vai levar esse produto para ser distribuído e veicular ele no mercado. Então, a gente tem aí do ponto de vista da produção, a gente vai ter as atividades de pesquisa, desenvolvimento de atividades, produção, atividades logísticas, né? Como fazer esse produto, como eu falei, como fazer esse produto chegar até os clientes. Tudo isso, cada fasezinha dessa vai ter sua importância. A gente vai ver cada fase dessa de forma focalizada. E aí a gente tem os custos, né? Aí a gente entra na parte, engenharia de produção tem que estar relacionada aos custos. Então, os custos do ciclo de vida são todos os custos associados com o produto durante o ciclo de vida inteiro. Lembrando que a gente tem essa parte de projeto do produto até o declínio desse produto. Então, quando você projeta o seu produto, você já está prevendo como ele vai ter o declínio, né? Em que tempo, como vai acontecer isso. Eu coloquei aqui também um padrão geral do custo relacionado a cada fase no ponto de vista da produção. Então, no ponto de vista da produção, a gente tem pesquisa, tem planejamento, projeto, teste, produção, logística. Perceba que a logística é o que incorre maior no custo de vida. É óbvio, porque quando você está ali na parte produção e logística é o que incorre mais. Quando você está na parte de projeto e teste, você está fazendo para um pequeno lote. Você está fazendo para uma pequena quantidade de produto. E aquilo dali também acaba, certo? Então, aquilo ali acaba, aí beleza, aí aquele custo ali fica passado. Mas de produção e logística, você vai ter sempre que você iniciar a produção para produzir um novo lote de produto. Então, eles que incorrem na maior quantidade, maior percentual de porcentagem dos custos relacionados ao ciclo de vida do produto, tá bom? E aí a gente tem o ciclo de vida do produto do ponto de vista do cliente, né? Então, quando você pensa que o cliente ele vai receber aquele produto, vai fazer o uso dele e depois de um tempo ele vai descartar, você precisa de uma porrada de atividades de pós-venda. Então, não é só vendi o produto e agora esqueci o meu cliente. Não, até porque você precisa de um marketing positivo, um marketing onde você venda para um cliente e aquela venda para o cliente seja uma experiência tão boa para ele que ele faça a propagação do seu produto e aquele cliente que era 1 vira 3, 4, quanto maior, melhor, né? Então, você vai ter que as atividades relacionadas à compra, à operação, à manutenção e o descarte do produto. Tudo isso tem que ser bem assistido, certo? Então, a gente vai ter alguns exemplos muito interessantes de empresas que elas fazem coletas do próprio produto quando eles terminam o fim de vida. Então, ele fala, olha, estou passando em sua casa para pegar o seu produto, por ser um produto
possa ser que ele seja danoso ao meio ambiente e tal, ou então empresas que automaticamente elas pegam informações do seu produto enquanto você está utilizando para melhorar a eficiência dele. Ocorre isso também, principalmente em eletroeletrônicos de top de linha. Então, um iPhone da vida, um MacBook, esses computadores, eles têm sistemas de auto-otimização. Então, você vai ter otimizações, às vezes por baixar algum tipo de atualização, eles vão ficar mais otimizados. Então, isso aí é a manutenção da qualidade do produto, certo? Versão por versão daquele aplicativo que você baixa lá, seja o iOS ou do próprio Android, que vai aumentando. Obviamente que a gente sabe que tem algumas situações onde quando você baixa a atualização, ela vem mal programada ou vem mal formatada para o hardware, e aí quando vem mal formatada para o hardware, meu irmão, já foi. Você pega ali. Isso acontece muito, isso é meio burro até das empresas, eu não entendo. Ou então é proposital, às vezes nem é nem burro, é proposital mesmo, para forçar você a comprar um componente ou um dispositivo com um processador melhor. Porque como é que às vezes eles criam uma versão, sei lá, um Android Pie aí, né? Não sei se o Pie é o 10.0. Mas você tem lá duas versões de um mesmo aparelho, o 9S, o Xiaomi 9S com 4 GB e o Xiaomi 9S com 6 GB. O Xiaomi 9S com 4 GB de processador, né, de capacidade de processamento de dados, ele é mais fraco. Então, se você joga ali um sistema operacional nele com mais funções, mais recursos, fatalmente ele vai diminuir a capacidade de processamento. Ele vai ter um volume maior do que ele consegue processar. Em contrapartida, o de 6 vai conseguir rodar melhor. Mas o que eles fazem? Em vez de ele fazer um baseado no menor, no de 4 GB, para que no de 6 rode tranquilo, acima da capacidade, não. Eles jogam para o de 6, para que o de 4 GB fique obsoleto e force você a aumentar a quantidade de processamento para que você não fique irritado. Então, isso é proposital, é o capitalismo, não tem para onde correr, o capitalismo ele existe, ele é quase físico, então vai acontecer bastante isso daí e vai diminuir, propositalmente ele vai diminuir a vida consumível do seu produto para que você compre outros. É uma estratégia utilizada principalmente pelos produtos eletroeletrônicos. Então tá aí, eu enfatizo o desempenho do produto por um dado preço, o qual representa os custos de propriedade, custos de compra, custos de operação, custos de manutenção e custos de descarte. Então, se o cliente ele pensa em um determinado produto sem considerar todos os custos envolvidos nele, porque quando você vai comprar um carro, por exemplo, você não tem que considerar só o custo de compra. Você tem que ver o custo de operação. Para ele operar, eu preciso de quê? Você precisa de gasolina, precisa de óleo, precisa de pneu. Então, você precisa, para ele operar, você precisa de alguns custos a mais. Então, se você não considera isso daí, é muito perigoso, certo? Custos de manutenção, mesma coisa. E o custo do descarte. Para descartar um determinado material, às vezes você tem algum custo. Nem todos você tem, mas alguns você precisa pagar para descartar aquele determinado material, porque ele é tóxico, porque ele tem algum tipo de legislação que impede ele ser descartado de qualquer forma. Né? Você tem que utilizar algum tipo de descarte específico, certo? Então, nesse caso aí, do ponto de vista do cliente, a satisfação ela vai estar relacionada a a compra, pelo custo da compra, obviamente, né, que você teve, mas também relacionada aos custos depois que você compra o seu aparelho, o seu dispositivo, o seu carro, qualquer coisa, certo? Então, isso pode ser um diferencial competitivo para a empresa que entrega esse pacote de atendimento pós-venda com um custo menor, com melhor qualidade, por aí vai. Aí a gente tem alguns fatores que contribuem para o ciclo de vida do produto. Eu vou falar de cada um, a maioria deles é bem óbvio, tá? Vocês podem até contribuir se vocês quiserem. Primeiro, inovação. Então, de cara, se você tem um produto que ele é novo, seja serviço ou produto,
a probabilidade de que ele tenha um ciclo de vida maior, né? E às vezes a gente pensa no ciclo de vida maior, mas às vezes tem gente que quer um ciclo de vida menor, só que tenha uma faixa de margem de lucro na maturidade ali e na saturação alta. Depende da estratégia, do que ele quer. Como eu falei para vocês, os celulares, eles são feitos, são projetos chamados projetos de plataforma. Então, numa mesma plataforma, ele muda ali o processador, portanto, muda algumas coisinhas básicas ali, pronto, outro produto, ó. Toma aqui, 9, não sei. Então, são projetos de plataforma, que muda pouca coisa. Nos carros, a mesma coisa. Tá, peguei aqui, mudei só o farol, pronto, que é um novo carro. Faz o facelift, né, que a gente chama, né? O EcoSport mesmo, 2016 para 2017, fez um facelift, é um outro carro agora, né? É o mesmo que eles chamam, né? A mesma versão, né? O New EcoSport, mas é um projeto diferente, que é um facelift do EcoSport, é o EcoSport com uma cara diferente. Então, essa inovação, ela vai fazer o seu ciclo de vida ser mais interessante, certo? Então, e se você introduzir de uma forma inteligente, né, esse produto inovador ele pode se perpetuar no mercado por muito tempo, certo? Que é o caso do que está sendo feito com os carros movidos a eletricidade, né? Ele veio ali sendo inserido desde 1980, se eu não me engano, que foi o primeiro Tesla, meu nome eu sempre esqueço, o Hybrid Prius, o Prius é da Toyota, né? Foi o primeiro carro da Toyota elétrico, foi o Prius híbrido, né? Híbrido. E aí dali veio tendo essa tendência, né? Na verdade, se você for estudar essa questão de carros elétricos, desde 1950 ou 60, se não me engano, aqui mesmo no Brasil já tinha carros movidos a eletricidade. Só que eram aquelas invenções que nem a gente tem hoje vendo na televisão, o mecânico inventou um carro movido a água. Beleza, o processo dele tem coerência. O processo químico de movimentação de um determinado dispositivo através da separação do oxigênio e do hidrogênio para produzir energia através do hidrogênio já existe. A gente já sabe, quem estuda química conhece esse processo de dissociação entre o hidrogênio e o oxigênio para fazer uso do hidrogênio, que é o que tem o potencial para ser combustível. Então, mas como é que faz isso em larga escala? Quais são os dispositivos para operar isso daí em larga escala, né? Tem muito estudo que tem que ser feito. Então, o produto inovador ele vai ter essa característica de maior durabilidade ou maior perenidade. Concorrência é um fator que contribui para o ciclo de vida do produto? Pra caramba! Como eu falei, você tem aí, para mim, o melhor exemplo é o exemplo das empresas produtoras de cerveja. Porque existe uma porrada de marca de cerveja, hoje em dia, muito mais do que antes só tinha, né? Pouquíssimas, hoje tem uma variedade enorme. Então, reduz bastante o ciclo de vida de algumas marcas e de alguns projetos, né? Mas como é um produto, como a gente falou, que é um produto que tem perenidade, perene, e também tem aquelas questões da região, viu, gente? É interessante a análise do produto de forma regional, o ciclo de vida de um produto de forma regional, porque um produto pode ser muito bem aceito aqui na região Nordeste, porque tem um clima estabelecido, tropical e com todas as condições, e lá no Sul pode ser que não seja assim. Professor, Oi. como é que fica aqueles produtos que eles vão e voltam? Por exemplo, quer dizer, não pode dizer que é um produto novo, é um modelo novo. Por exemplo, as roupas. A gente vai Tem roupas falar. que vai e volta, né? Isso. Exatamente, que é a moda, né? Isso aí é um dos fatores, você tocou em um dos fatores que vai aparecer daqui a pouco aqui, que contribui para o ciclo de vida do produto. Então, você pode ter um ciclo de vida do produto, como eu falei, lembra que eu falei que em poucas ou raras ocasiões, depois de um declínio, a gente tem um crescimento novamente. Lembra que eu falei isso? Então, o caso é quando o fator que contribui para isso é a moda. Quando existe uma tendência crescente em um determinado momento do tempo, depois isso declina,
mas passa-se um determinado tempo e aquilo ali volta novamente. Isso é uma das coisas mais difíceis de prever, inclusive, que é o caso que algumas empresas estão voltando a fazer. Você deu esse exemplo da roupa, mas tem um exemplo muito interessante, que é da uma empresa que está ganhando bastante dinheiro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e logo chega aqui no Brasil, que é a Batberry, alguma coisa assim, que faz vitrolas, na verdade não são vitrolas, são novos dispositivos para a reprodução de vinis, porque está voltando esse gosto por vinil, porque tem não sei se vocês já ouviram, mas é totalmente diferente, tem uns sons que são mais definidos, os graves e os médios no vinil, você consegue ouvir com as amplitudes melhor, a não ser que você tenha um sistema monitor, né, que a gente chama na produção musical. Nos sistemas de dispositivos de emissão de áudio que a gente está acostumado hoje, a gente não consegue ver os médios e os graves delineados da forma que você vê na leitura de um vinil. E aí eles estão voltando a investir isso. Então, naquela região lá dos Estados Unidos, voltou a ser algo muito procurado e tem um valor altíssimo, bem mais alto do que era naquela época. Então, concorrência é um fator. Obsolescência, que para mim é o contrário da questão da inovação, é um fator muito grande também, e aí que está o ponto principal, na minha opinião. O cara que está fazendo um projeto de um produto, para ele iniciar a produção, os testes daquele produto, ele tem que ter certeza do momento e cenário econômico, político, social. Por quê? Porque com esse estudo, ele consegue identificar minimamente se o seu produto ele é escalável ou não. O que é escalável? Usei uma terminologia retirada das startups. Né? Quando você fala, seu produto é escalável, significa que o seu produto ele pode crescer rapidamente em um pouco espaço de tempo, certo? Então, essa obsolescência, ela tem que ter uma programação. Você tem que, seu objetivo, você tem que dizer quando que você quer que seu produto seja não mais aceito. É você que tem que ditar isso daí, você que tem que estar no controle. Porque você estando no controle, você consegue. Só que é você perceber isso, né, e criar ações para que isso possa ocorrer no maior nível de fidedignidade possível. Então, um exemplo de obsolescência foi o que aconteceu com os pendrives, né? Quando nasceu a questão do salvamento em nuvem. Então, se vendia-se muito pendrive, etc. e tal. Obviamente que isso depende muito da cultura de algumas nações, mas na Europa, onde você tem velocidade de internet absurda, ninguém mais precisa de pendrive. Aqui no Brasil, às vezes, é pela comodidade, porque a gente não tem uma internet boa. Não tem, quem tem, acho que 100 megabytes é uma internet boa. Não, pô. Tem que ser 100 megabytes, não, 100 gigabytes, né? É uma internet boa. Tem que ser internet lá de 500 gigabytes para cima. Então, a obsolescência, ela é algo que você tem que pensar bastante para entender se o seu produto... E isso vai para qualquer coisa. Vou dar um outro exemplo. Uma construção de um edifício. Hoje a gente tem diversos elementos que são básicos na construção de um condomínio edificado, certo? Então você tem que ter uma área de lazer, a maioria com piscina, uma quadra poliesportiva, salão de festas, churrasqueira, estacionamento, beleza. Se uma pessoa resolve fazer um prédio que não tem essa parte básica, ele já vai estar criando algo obsoleto. Então, não pode, ele tem que atingir essas coisas básicas e outra, já pensar em 5, 10 anos, já que é um projeto que é de longo prazo, né? É um ciclo de vida altíssimo, aí, gigantesco, você já tem que pensar lá na frente para seu projeto ser impactante, trazer coisas novas e que vá perdurar. E aí o que você falou aí, que você deu a contribuição, a moda, né? Um produto pode sair de moda não sendo mais desejado porque ninguém mais o usa. E depois ele pode voltar porque uma grande influencer ou um grande artista resolveu utilizar nos seus shows esse tipo de roupa, esse tipo de sapato, ou esse tipo de passadeira, ou qualquer outro tipo de coisa, esse tipo de bracelete, aí todo mundo começa a usar novamente. Então é o mais difícil de prever, porque vai depender do comportamento de alguma pessoa ou do comportamento de várias pessoas por conta de alguma coisa.
Mas sempre começa por uma pessoa, né? Que puxa isso daí, que é uma pessoa que é admirada, que tem muitos fãs e etc. E aí começa a ser utilizado. É sempre inspirado por pessoas de grande influência. A parte do preço, né? Se você for pensar, é um dos fatores mais importantes aí que vai contribuir para o ciclo de vida de um produto. Inclusive, as pessoas podem utilizar o preço para aumentar ou diminuir o ciclo de vida de um produto, ou aumentar horizontalmente, né, aquele gráfico que a gente viu, ou verticalmente. Então, você pode manipular o seu gráfico do ciclo de vida, manipulando o preço do seu produto, trabalhando com aquela lei da oferta e procura. Temos também promoções, alguns produtos onde você não tem uma ação forte de promoção, você acaba não conseguindo. E quando a gente fala promoção, gente, não é. Muita gente pensa que promoção está relacionada sempre a preço. Não é, não. Promoção, o nome é promover. Eu estou promovendo o meu produto. Então, promoção é, às vezes, você entregar uma amostra grátis. Promoção, às vezes, você associar o seu produto com outro. Compre tal coisa e leve esse daqui, tá? Promoção é você fazer os. E quando você falar, eu vou me promover, né? É você estar à vista. Você sair de um local onde você estava sendo pouco visto e ir para um lugar onde você estava sendo mais visto. Então, promoção está relacionada a isso. Pode utilizar o preço? Pode. O preço pode ser uma das causas que faz com que o seu produto seja promovido. Entendeu? Mas você pode chegar num mercado e, sem mudar o preço do seu produto, apenas organizar ele de uma maneira melhor, fazer ele colocar ele num simples, por exemplo, colocar ele num lugar onde tem maior movimentação de pessoas, tá? Colocar ele em algum destaque, colocar ele em alguma ação, pronto, aí você está promovendo o seu produto. Não está relacionado só a dinheiro. Tá? Qualquer tipo de esforço relacionado a merchandising é uma promoção. Cai no palavreado popular, né? Não, aquilo aí tem promoção, tem promoção. 3 por 10, não sei o que mais lá e tal. Mas a gente tem que sempre saber a forma correta da utilização da palavra. E a distribuição também é um fator que contribui para o ciclo de vida. A distribuição é quando você, por exemplo, tem falha no projeto do canal de distribuição do seu produto. Então, você, em vez de distribuir os seus produtos para atacados, você, por algum motivo, achou que deveria só distribuir para o varejo. E aí você pensou errado, descobriu que tardiamente que no atacado que você ia conseguir vender, porque no atacado consegue vender também para o varejo, e você quis ir direto para o varejo, acabou tendo que vender por um preço com a margem de lucro menor, e aí acabou que você perdeu aí o seu produto começou a ficar menos evidente, né? Aí eu coloquei um exemplo aí de uma empresa agricultora que vende produtos agrícolas, né? Então, observe esse exemplo, vê se não tem sentido. Uma empresa, ela vende um mix de produto, com feno, com pesticida, um mix de produtos agrícolas para produtores rurais. Só que acontece, desses produtos agrícolas, o feno ele estava no seu declínio. Ele estava já com baixa receita, ele individual. Só que, por comodidade, o produtor sempre comprava com feno ali. Então você vai pensar e vai dizer, pô, se eu deixar de vender o feno, encerrar ele, né, fazer a recolha do produto, não vender mais o feno, eu não vou ter mais esse mix fechado de produto para alguns tipos de compradores meus, e eles podem eles podem gostar desse tipo de solução que eu entrego, que é uma solução de oferta completa dos produtos que eles precisam. Então, pode ser que eles queiram ir atrás do concorrente que está vendendo esses produtos completos. Então, o que você faz? Você segura, né, a fase de declínio, né, o encerramento de produção do feno, continua produzindo ele para manter esse cliente. Por quê? É inteligente você entender que se você tem outros 4 produtos que ele está comprando e que não está na fase de declínio, só tem um que está na fase de declínio, vale a pena você continuar vendendo esses outros e aquele ali você segurar, né, melhorar, otimizar a produção dele para diminuir o custo, etc. Sempre tem alguma oportunidade.
certo? Então, esse é um exemplo muito importante que às vezes a gente tem que ser inteligente, porque em empresas, existem empresas e empresas. Algumas empresas trabalham com um produto só, mas tem empresas que trabalham com vários produtos, com um portfólio gigantesco de produtos. E cada um desses produtos podem estar em fases diferentes, né, do ciclo de vida deles. Aí eu coloquei esse quadro. Quando eu boto esses quadros, não gosto muito de me delongar, porque é uma coisa que vocês podem ver depois, visualizar. Eu só vou fazer um resumo para que vocês entendam o que está sendo exposto nesse quadro aí. Nesse quadro está aí colocados os estágios, os principais estágios, né, de um ciclo de vida de produto: a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio. E cada característica relacionada aos objetivos de marketing, vendas do setor, concorrências, lucros do setor, clientes, compostos do produto, distribuição, precificação, promoção e só. E aí está mostrando aí, ó, esse primeiro aí, objetivo do marketing. Na introdução, qual é o objetivo do setor de marketing? Você está trabalhando no setor de marketing. O que você vai pensar na introdução do seu produto? Atrair os clientes para ver o seu produto. Então, você vai fazer uma ação ali de degustação, se for algum tipo de produto alimentício, se for um café, por exemplo, você vai estar servindo ali nos mais variados pontos de varejo e de atacado, né? Você vai estar buscando ali entregar o seu produto de uma forma gratuita no início, para que os clientes possam conhecer e verificar se ele é bom mesmo. E em uma escala maior, você vai buscar parcerias, pessoas que sejam influentes para dizer que está consumindo aquilo, né? Para dizer que aquilo é bom, porque a massa, ela é desse jeito. A massa, ela se identifica com pessoas que estão em evidência, pessoas que estão fazendo coisas que ela não consegue fazer, então, pessoas que estão ali na televisão, no Instagram e fazendo ali. Então, você tem que buscar, hoje em dia mais do que nunca, né, gente, buscar essas pessoas que têm também uma abordagem mássica da população. Na fase de crescimento, né, o objetivo de marketing vai ser ampliar a distribuição e a linha de produtos. Então, já sei que o produto é bom, já estou tendo demanda crescente, o que eu faço? Aplico aí um projeto para ampliar a distribuição do meu produto e também a linha de produtos. Aí na maturidade, manter a vantagem diferencial, e no declínio, reduzir, reavivar ou desinvestir. Você vai seguir essas três opções aí. Vendas do setor vai estar aumentando na introdução, crescimento aumenta rapidamente, maturidade estável e reduzindo no declínio. Concorrência é pequena ou nenhuma na introdução, né? Seu produto ainda não está conhecido, muito bem estabelecido. No crescimento você tem alguma, na maturidade você tem muita e no declínio você tem pouca. Lucros no setor, negativo na introdução, né? Como eu falei para vocês, nessa parte você ainda está pagando os processos relacionados ao projeto do produto e tal, você ainda não tem receita, né? Você ainda está pagando o projeto do produto, as homologações e etc. Aumentando rapidamente o crescimento, diminuindo a maturidade e diminuindo o declínio. Os clientes. Tipo de cliente é o inovador, né, na introdução. O que é um cliente inovador? A gente vai ver daqui a pouco. Cliente inovador, basicamente, é o cliente que ele é tecnológico, ele é aquele cara que gosta de riscos, gosta de ter primeiro que todo mundo, entendeu? Eu não sou esse tipo de cliente, não. Eu sou mais de boa, pé atrás, eu compro ali na maturidade. Quer dizer, a maioria dos produtos. Né? Mercado de massa fluente no crescimento, né? Então, o que é uma massa fluente? É aquela massa que dá aquelas pessoas que estão à margem, certo? De alguma coisa que é influente. Então, ele está afluente, certo? Quando a gente fala de os rios afluentes, são aqueles que estão ali à margem, esperando algum posicionamento do inovador. Então, o inovador diz que é bom, a massa afluente vai atrás e vai comprar. Exatamente assim. E maturidade é o mercado de massa, né? Que é a maioria das pessoas. É a maioria das pessoas. E no declínio, os retardatários, aquele cara que está esperando o preço baixar. Esperei o preço baixar, agora o produto já não é tão inovador, ele já está em declínio, a produção já diminuiu e aí o preço também diminui. Ele compra
nos retardatários. Em alguns casos, né? Porque quando o produto está em pouca quantidade no mercado, a tendência é o preço aumentar. Composto do produto, um modelo básico, né? Introdução. Como assim um modelo básico? Geralmente isso acontece muito, mas muito mesmo com as montadoras. Lança lá o produto de entrada, que eles chamam, né? Produto de entrada. Lança lá o HB20 de entrada, sem muita coisa, para as pessoas verem as novidades tecnológicas básicas e tal, e depois ele expande a linha no crescimento, lançando esportivo, lançando um câmbio automático, lançando com teto solar. Aí depois, na maturidade, ele lança a linha completa do produto, né? HB20S, que é lança o HB20X, aí lança tudo. E no declínio, ele só deixa os mais vendidos, ele para a produção do HB20X, porque não está vendendo mais, e passa só a produzir o HB20S e o HB20 normal, sendo que o HB20 1.6, que é o que ele continua vendendo. Distribuição depende do produto, certo? A expansão do número de lojas, né, o crescimento, quando você precisa atender uma demanda que está crescente, você precisa de uma estrutura maior para você poder atender esses clientes e também tornar o seu produto disponível. Expansão do número de lojas também, na maturidade, aí no declínio você vai diminuir o número de lojas. Precificação depende do produto, né, na introdução, mas em sua maioria, principalmente os produtos tecnológicos, na introdução, eles são mais caros. Até me assustei com o preço do PlayStation 5, né? Tá 4.599. Pensei que seria bem mais caro, né? Com um dólar lá em cima. Então, tá com um preço muito interessante. Mas geralmente esses produtos de alta tecnologia, principalmente para o Brasil, chegam com preço muito alto, certo? E depois, quando tem esse crescimento, né, vai ter maior variedade de preços, né? Porque você vai ter diversos tipos de versões, né, daquele determinado produto. Depois você vai ter uma linha completa de preços na maturidade e no declínio você bota preços especiais para cada um dessas versões. Na introdução, como é a promoção? Como é que você deve fazer a promoção na introdução? Ela tem que ser informativa. Essa parte é importante, viu, galera, que está relacionada ao marketing. A introdução ela tem que ser informativa. Você tem que informar e dizer o que tem no seu produto. Você não vai ficar dizendo balela, tal, compre isso, tal. Não sei quem comprou, compre também. Não, você tem que dizer, o meu produto tem isso, tem aquilo. Se for seu café, o meu café, ele é da linha premium, ele é produzido e tratado na Chapada Diamantina sob temperaturas controladas de tal a tal grau, passa por todos os processos e tal. É aquilo que passa em propagandas informativas e não persuasivas. Então, essa é a parte da introdução, porque o cliente ele quer conhecer o que tem no produto. Não é balela, não é coisinha de tentar dar um migué para o cliente comprar. Já na fase de crescimento, aí você já tem pessoas te apoiando, já fez uma publicidade em Instagram, já fez uma publicidade no YouTube, então aí você já tem que ser mais persuasivo. E como é que você faz persuasivo? Aí você pode fazer o tipo de promoção que você precisar para atingir o cliente, o coração do cliente. Aí você vai utilizar apelo, por exemplo, a propaganda da Boticário, né? Fez aquele apelo relacionado que botou Tammy Gretchen, né? Para ser o garoto propaganda do Dia dos Pais, a pessoa propaganda do Dia dos Pais. Então, o que aconteceu? Eu não queria nada mais do que chamar atenção para ela. Independente de ser positivo ou negativo, ela chamou atenção. E ela criou uma discussão. Isso, hoje em dia, dá super certo, a gente já sabe. Isso que no Instagram dá certo, qualquer coisa dá certo. Então, é só você estar em evidência e ter bastante views e bastante comentários, que isso se torna uma rede e essa rede vai aumentando, ampliando de forma exponencial. E aí faz você ser visto, e aí quando você é visto, você vai ser lembrado. Na maturidade, você tem a promoção competitiva. Como é a promoção competitiva? É você começar a fazer comparações. O meu produto tem isso, o produto, a maioria dos outros produtos não tem. Então, você está atacando os seus competidores, por quê? Porque é na fase da maturidade que você tem a maior força da competitividade, tá? E, por último, no declínio, volta a ser informativa, tá? Você volta a lembrar para o seu consumidor, olha,
o meu produto é bom, ele tem isso, aquilo, tal, ele é feito disso, disso e aquilo. Você está informando para o consumidor para ver se você consegue manter ali, diminuir a taxa de declínio, né? Ele declinar mais devagar. Que quando está no declínio, como eu já falei, a não ser que tenha a questão da moda, a taxa de declínio é a única coisa que você pode controlar. Você pode controlar quão rápido você vai em direção ao eixo X ali para chegar no zero de rentabilidade. Beleza? E aí os tipos de consumidores, como eu falei para vocês, tem bastante variação aí, né? Os inovadores, os primeiros adeptos, tem esse abismo aí, que esse abismo é uma não definição de tipos de consumidores. São aqueles consumidores que horas eles são alguma coisa, vai depender do tipo de produto. Ele não tem um perfil pré-determinado. Depende do que vai ser para ele. Então ele está ali naquele abismo, ele não sabe qual é. Tem a maioria inicial, a maioria tardia e os retardatários. Então, são basicamente os tipos de consumidores que se tem, e você percebe que a maioria inicial e a maioria tardia são a maior parte aqui, ó, dos consumidores. Isso aqui é que tipo de estudo? É um estudo psicológico. Eu falei para vocês que a questão do estudo psicológico, sociológico, econômico, político, tecnológico, científico, todos esses estudos estão relacionados à engenharia de produto. Então, em uma hora ou outra, você vai ter que utilizar um deles ou todos eles de vez. Aqui você mesmo vê, ó, que coincide que a maior parte, que é a maioria inicial e a maioria tardia, que é a maior parte dos consumidores, estão no mesmo local de onde a gente tem a parte de maturidade e de saturação. Então, veja que é exatamente por conta disso daqui que a gente tem aquele formato do ciclo de vida do produto, quando a gente está falando no ponto de vista do marketing, né? A gente está falando da vida produtora de receita, por conta do comportamento da maioria da massa. Então, é saber como que a maioria das pessoas se comportam em relação ao consumo dos itens que você quer vender. Sabendo isso, você vai ganhar dinheiro, pô. Quando que você não ganha dinheiro? Quando você foca em um nicho muito pequeno e toma a decisão de desenvolver sistema produtivo, processo de produção de um produto que é para um público de massa. Você troca, entendeu? Então, se você fizesse aí, você vai morrer na praia. Então, por isso que hoje as empresas que ganham muito dinheiro são as empresas voltadas para o público de massa, que são as que compram, tem uma margem de lucro menor, mas elas compram com vai ter uma maior fatia de mercado, certo? Então é isso, galera. Por hoje, nossa aula de engenharia de produto. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? De ciclo de vida do produto, vocês entenderam? Principalmente a diferença entre ciclo de vida produtora de receita e ciclo de vida consumível. Para mim, essa parte mais importante, depois dessa questão dos fatores que contribuem para o ciclo de vida do produto. Certo? Vou parar a gravação aqui.